No próximo capítulo da novela Três Graças, Júnior e Maggie são surpreendidos ao encontrar Lucélia ao lado de Bagdá, num clima que levanta suspeitas imediatas. O bandido não perde tempo, impõe sua autoridade e deixa claro que quem manda ali é ele. Obriga Júnior a ficar e leva Maggie e Lucélia embora, sem dar espaço para questionamentos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, no hospital, Zenilda corre contra o tempo após avisar Xênica que Ferete passou mal e foi internado em estado delicado. Mesmo fragilizado, o empresário mostra que continua cruel. Ao ver Viviane e Lorena no quarto, dispara ofensas pesadas, humilha as duas e cria um ambiente sufocante, deixando claro que não sente o menor arrependimento. Em outro ponto da cidade, Gerluce estranha o nervosismo de Lígia ao cruzar com a mãe. A jovem parte para o confronto, questiona o que ela fazia no Ferro Velho e por que saiu de lá às pressas. Lígia desconversa, se enrola em desculpas fracas e entrega o medo no olhar. O alerta está ligado. Paralelamente, Lígia pressiona Joaquim e o acusa de esconder a verdade sobre as Três Graças. O homem tenta despistar, mas entra em pânico ao perceber que ela pode colocar tudo a perder. Sem levantar suspeitas, Lucélia observa Casper digitar a senha do computador e memoriza cada detalhe, sabendo que aquela informação pode virar uma arma poderosa. Logo depois, Joaquim procura Gerluce e revela que Lígia viu as Três Graças no Ferro Velho, deixando a jovem completamente abalada. Para piorar, Leonardo flagra Zenilda mexendo escondida no celular de Ferete, aumentando ainda mais a desconfiança dentro da família. Juquinha avisa Paulinho que Lígia quer falar urgentemente. Ao saber que ela pensa em denunciar um crime, Gerluce corre até a delegacia. Lá, a verdade cai como um golpe. Se Lígia denunciar o roubo das Três Graças, ela própria pode acabar presa. O chão some sob seus pés e fica claro que dizer a verdade pode custar caro demais. Cada vez mais desequilibrada, Arminda mostrará que não existe limite moral capaz de contê-la quando se trata de preservar o próprio nome, o poder e o controle absoluto sobre a família. A gravidez de Joely será o estopim para a transformação definitiva da vilã em uma figura temida até pelos aliados mais próximos. Arminda deixará claro, em conversas duras e humilhantes, que jamais reconhecerá qualquer laço com a criança. Para ela, o bebê não passa de uma mancha em sua linhagem. Em um confronto tenso, a vilã cuspirá palavras cruéis, afirmando que aquela criança não deveria existir e que jamais permitirá que o sobrenome da família seja associado a Joely. O discurso de ódio atingirá o auge quando Arminda fizer uma promessa aterradora a Raul, olhando nos olhos do próprio filho, sem demonstrar qualquer resquício de culpa. Juro pela minha alma que você não vai ter a porcaria dessa coisa horrorosa que quer chamar de filho. A frieza da declaração deixará Raul em choque, enquanto Joely, visivelmente abalada, começará a temer pela própria vida. A obsessão em impedir o nascimento da criança crescerá como uma doença. Arminda passará noites em claro, andando pela mansão, ruminando planos, encarando o próprio reflexo no espelho e repetindo para si mesma que precisa resolver o problema antes que seja tarde demais. Em sua mente distorcida, tudo se justifica quando o objetivo é eliminar o que considera uma ameaça. Disposta a agir sob o disfarce da civilidade, a vilã arquitetará um plano perverso. Fingindo arrependimento e uma súbita vontade de união familiar, ela convidará Raul e Joely para um jantar em sua mansão. O convite soará como um gesto de paz, especialmente para Raul, que ainda nutre a esperança de que a mãe possa mudar. Joely, desconfiada, aceitará apenas por insistência do namorado. Nos bastidores da mansão, porém, Arminda mostrará sua verdadeira face. A vilã será vista orientando funcionários a se afastarem da cozinha e assumirá pessoalmente o preparo da sobremesa. Em cenas carregadas de suspense, ela separará frascos, triturará comprimidos e misturará substâncias, preparando o que chamará de sua sobremesa especial. O olhar frio e calculista deixará claro que se trata de algo muito além de um simples jantar.
Durante a refeição, Arminda adotará um tom cínico, elogiando Joelle de maneira falsa e tentando parecer compreensiva. Em determinado momento, levará a jovem para um canto da sala e fará uma proposta chocante. Oferecerá pagar uma faculdade de medicina no exterior, além de garantir conforto financeiro vitalício, em troca de um aborto. A vilã falará como se estivesse oferecendo um favor, tratando a gravidez como um erro facilmente corrigível. Joelle, revoltada e em lágrimas, recusará a proposta de imediato. Ela afirmará que jamais abrirá mão do filho e acusará Arminda de ser cruel e desumana. A recusa será a gota d'água. O semblante da empresária mudará diante dos olhos da jovem, revelando o ódio puro. Sem conseguir se controlar, Arminda partirá para a agressão física, segurando Joelle pelo braço e gritando que aquela criança não vai nascer. No auge do confronto, Joelle conseguirá se desvencilhar e correr em direção à saída da mansão. Será nesse instante que Arminda cometerá um ato extremo. A vilã esticará a perna e passará uma rasteira violenta na gestante, fazendo com que ela perca o equilíbrio e role escada abaixo. A cena será filmada com tensão máxima, deixando claro que Arminda tentou, de forma deliberada, provocar a morte da própria neta antes mesmo de seu nascimento. Raul, em um reflexo desesperado, se jogará na frente da namorada para amortecer a queda. O impacto será forte, mas graças à atitude dele, Joelle sofrerá apenas um ferimento no joelho. O susto, no entanto, será devastador. Tremendo, chorando e em estado de choque, a jovem perceberá que não pode mais ignorar o perigo que corre. Seguindo o conselho firme do pastor Albérico, Joelle decidirá prestar queixa na polícia contra a sogra. A denúncia cairá como uma bomba, colocando Arminda sob vigilância e aumentando a tensão dentro da família. Ainda assim, a vilã mostrará que não se intimida com ameaças legais. Vilã vira assassina de verdade. Embora falhe em matar a neta, Arminda cruzará definitivamente a linha do irreversível nos capítulos seguintes. A empresária provará que é capaz de matar sem hesitar ao cometer um assassinato brutal e frio. Célio, sogro de Rivaldo, passará a chantagear a vilã após descobrir segredos comprometedores envolvendo a família e negócios escusos. Convencido de que tem Arminda nas mãos, Célio exigirá grandes quantias de dinheiro e ameaçará expor tudo caso não seja atendido. O encontro entre os dois acontecerá na mansão, em um clima de tensão crescente. Durante a discussão no topo da escada, os ânimos se exaltarão e Célio ousará insultar Arminda, dizendo que ela não passa de uma criminosa desesperada. Tomada por um acesso de fúria, Arminda transformará o salto-agulha em uma arma mortal. Em um movimento rápido e violento, ela fincará o salto no peito do chantagista. O golpe será certeiro. Em seguida, empurrará Célio escada abaixo, assistindo friamente enquanto ele despenca até o chão, sem vida. Diante do corpo estendido, Arminda não demonstrará arrependimento. Pelo contrário, respirará fundo e começará imediatamente a pensar em como sumir com as evidências. Para isso, contará com a ajuda sinistra de Helga, que se mostrará tão fria quanto a patroa. As duas agirão como cúmplices experientes, sem levantar suspeitas. Helga cortará as valiosas cortinas de linho egípcio da mansão para embrulhar o corpo de Célio, enquanto Arminda providenciará malas grandes o suficiente para transportar o cadáver. As malas serão despachadas discretamente como se fossem doações para os pobres, em uma manobra macabra que mostrará até onde a vilã é capaz de ir para se safar. Enquanto isso, a sombra do crime começará a se espalhar, e pequenos detalhes ameaçarão vir à tona, colocando Arminda cada vez mais perto de um colapso que promete abalar toda a trama nos próximos capítulos. O destino de Arminda começará a se desenhar de forma implacável. A vilã perceberá que perdeu algo muito mais valioso do que o controle da família. Perdeu o domínio da própria narrativa. Pela primeira vez, ela não conseguirá antecipar todos os movimentos ao seu redor. Cada ligação inesperada, cada carro estacionado perto demais da mansão, cada visita fora de hora será encarada como uma ameaça direta. Raul passará a agir com firmeza e deixará claro que não permitirá mais nenhuma aproximação da mãe.
A decisão do rapaz criará uma ruptura definitiva e pública, humilhando Arminda diante de aliados e inimigos. O isolamento emocional acelerará o colapso da empresária, que começará a ser vista como alguém perigosa, até mesmo dentro do próprio círculo social. A polícia avançará em silêncio. O desaparecimento de Célio ganhará novos contornos e informações antes ignoradas passarão a ser tratadas como peças-chave. Arminda sentirá que o tempo deixou de jogar a seu favor. Em uma cena tensa, ela confrontará Helga, deixando claro que não confia mais em ninguém, nem mesmo na cúmplice que a ajudou a esconder o corpo. Joely, mais forte e determinada, decidirá não recuar. A jovem deixará de agir apenas como vítima e assumirá uma postura corajosa, disposta a proteger o filho e a enfrentar Arminda até as últimas consequências. O medo dará lugar à revolta, e a gestante mostrará que não está mais sozinha nessa guerra. Com isso, os próximos capítulos prepararão o terreno para um choque inevitável. Segredos enterrados começarão a emergir, alianças ruirão, e Arminda ficará cada vez mais encurralada, cercada pelos próprios crimes. O que antes era poder absoluto se transformará em desespero, e a vilã perceberá, tarde demais, que atravessou um caminho sem volta. Zenilda finalmente abrirá os olhos e perceberá que foi manipulada durante todo esse tempo. A descoberta cairá como uma bomba nos próximos capítulos, quando ela juntará as peças e entenderá que Arminda nunca foi sua amiga de verdade. Por trás dos sorrisos falsos, dos conselhos venenosos e das visitas aparentemente inocentes, existia uma traição dupla, cruel e calculada. Arminda mantém um caso com Ferete há meses, frequentando encontros às escondidas, usando mentiras bem ensaiadas e explorando justamente a confiança de quem mais acreditava nela. A revelação acontecerá de forma avassaladora. Zenilda começará a desconfiar ao ouvir comentários atravessados, perceber mudanças no comportamento de Ferete e notar ausências cada vez mais frequentes. Um detalhe aparentemente banal acenderá o alerta definitivo. Uma ligação interrompida, um perfume estranho na roupa do marido e um olhar cúmplice trocado entre Arminda e Ferete durante um evento social. A partir daí, Zenilda passará a investigar em silêncio, fingindo normalidade enquanto seu mundo desmorona por dentro. Determinada a ter provas, Zenilda seguirá Ferete e acabará flagrando uma conversa comprometedora entre ele e Arminda. As palavras ditas sem pudor, as promessas sussurradas e a intimidade explícita não deixarão espaço para dúvidas. O choque dará lugar a uma fúria incontrolável. Tomada pela humilhação e pela sensação de ter sido feita de tola, Zenilda decidirá enfrentar Arminda sem aviso, sem plateia combinada e sem qualquer intenção de manter a compostura. O confronto será direto, explosivo e impossível de ignorar. Zenilda invadirá o local onde Arminda estará, interrompendo tudo aos gritos, expondo o caso diante de quem estiver presente. As acusações sairão como facadas verbais, relembrando cada gesto de falsa amizade, cada abraço hipócrita e cada conselho dado com segundas intenções. Arminda tentará se defender, minimizar a situação e inverter a culpa, mas não encontrará espaço para encenação. Dominada pela raiva, Zenilda partirá para cima da rival. A cena será marcada por empurrões, tapas e gritos de revolta. Em um dos momentos mais chocantes, Zenilda agarrará o cabelo de Arminda e arrancará o aplique da vilã, expondo-a de forma humilhante. A surra deixará marcas visíveis, tanto físicas quanto emocionais, transformando o embate em um dos mais comentados da trama. Arminda cairá, tentará se levantar, mas será novamente confrontada por palavras duras que ecoarão como sentença. Após o confronto, Zenilda deixará claro que nada será como antes. Sem olhar para trás, ela sairá da casa que dividia com Ferete, carregando apenas sua dignidade ferida e uma decisão irrevogável. O casamento estará oficialmente destruído, não apenas pela traição, mas pela quebra definitiva de confiança. Ferete tentará argumentar, pedir explicações e até justificar o injustificável, mas Zenilda não lhe dará espaço nem para defesa. Abalada, porém firme, Zenilda procurará Xênica e revelará que seu casamento chegou ao fim. Em lágrimas contidas,
ela desabafará sobre a dor da traição e a sensação de ter vivido uma mentira. Ainda assim, deixará claro que não pretende se fazer de vítima. Pelo contrário, a personagem mostrará que a humilhação se transformou em combustível para uma virada radical. Sem rodeios, Zenilda anunciará que está disposta a declarar guerra a Ferete. Ela prometerá não sair em silêncio, nem aceitar acordos convenientes. Disposta a expor segredos, revisar contratos, revirar o passado e acertar contas, Zenilda deixará claro que a batalha apenas começou. Nos próximos capítulos, a personagem surgirá mais fria, estratégica e determinada, pronta para virar o jogo e fazer com que cada traição tenha um preço alto demais para ser esquecido. Zenilda não perderá tempo e começará a se movimentar nos bastidores. Longe do choro e da fragilidade que muitos esperam, ela assumirá uma postura calculista, observadora e fria. Cada passo será pensado, cada palavra medida. A personagem passará a revisitar episódios do passado que antes ignorava, lembrando-se de situações estranhas, documentos assinados sem questionamento e decisões tomadas sob influência direta de Ferete. Enquanto isso, Ferete entrará em estado de alerta. O vilão perceberá que perdeu o controle da situação ao notar o sumiço de papéis importantes, mudanças repentinas em contas e o silêncio estratégico da ex-mulher. Tentando se antecipar, ele buscará Arminda, exigindo cautela e discrição. A vilã, por sua vez, estará mais preocupada em salvar a própria imagem após a humilhação pública. Abalada pela surra e pela exposição, Arminda tentará virar o jogo, espalhando versões distorcidas da história e se colocando como vítima da fúria de Zenilda. Zenilda, no entanto, não cairá em provocações. Ela observará de longe, deixando que os inimigos se sintam seguros demais. Em encontros discretos, conversará com pessoas que conhecem segredos antigos de Ferete, ouvirá relatos comprometedores e começará a montar um quebra-cabeça perigoso. Cada informação reforçará sua certeza de que foi enganada por muito mais tempo do que imaginava. Xênica se tornará sua principal aliada nesse momento. A confidente perceberá a transformação de Zenilda e alertará que o caminho escolhido não tem volta. Ainda assim, Zenilda seguirá firme, afirmando que já perdeu demais para recuar agora. A dor da traição dará lugar a um desejo silencioso de justiça, ou vingança, dependendo do ponto de vista. Paralelamente, Arminda passará a ser pressionada. Pessoas do convívio social começarão a se afastar, cochichos surgirão em eventos e antigos aliados demonstrarão desconforto. A vilã perceberá que o caso com Ferete, antes vivido às escondidas, agora se tornou um peso difícil de sustentar. Insegura, ela começará a temer que Zenilda saiba mais do que aparenta. Ferete, cada vez mais encurralado, cometerá erros. A pressa em proteger seus interesses o levará a atitudes suspeitas, chamando a atenção de quem antes o respeitava. Zenilda observará tudo em silêncio, aguardando o momento certo para agir, deixando claro que não pretende atacar de forma impulsiva, mas cirúrgica. A guerra anunciada sairá do campo emocional e avançará para terrenos muito mais perigosos. Alianças serão testadas, segredos ameaçarão vir à tona e o passado cobrará seu preço. Zenilda deixará claro que não busca apenas reparação pessoal, mas quer ver a verdade escancarada, custe o que custar. Nos próximos capítulos, a tensão crescerá e ninguém sairá ileso desse acerto de contas que promete virar a trama de cabeça para baixo. Nos capítulos seguintes, o clima ficará ainda mais pesado em Três Graças. Zenilda passará a agir como quem já atravessou o ponto de retorno. Ela retomará contatos antigos, pessoas que Ferete fez questão de afastar ao longo dos anos, e ouvirá versões da história que jamais chegaram aos seus ouvidos. Cada revelação ampliará sua revolta e confirmará que a traição de Arminda foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo. Ferete, por sua vez, começará a sentir o cerco se fechar. Ele notará que portas antes abertas agora se fecham com desculpas vagas. Reuniões são desmarcadas e aliados históricos adotam um tom distante. A ausência de Zenilda, antes subestimada, passará a pesar como uma ameaça real.
O vilão tentará se antecipar, reorganizar seus passos e apagar rastros, mas o nervosismo denunciará que algo saiu completamente do controle. Arminda também entrará em rota de colisão. A vilã perceberá que sua imagem sofreu um golpe difícil de reverter e que a humilhação pública deixou cicatrizes profundas. Tentando manter as aparências, ela se mostrará arrogante e provocadora. Mas por trás do sorriso forçado, surgirá o medo de que Zenilda resolva falar mais do que já falou. A insegurança fará com que Arminda pressione Ferétia, cobrando garantias que ele já não conseguirá oferecer. Enquanto isso, Zenilda surgirá cada vez mais firme, silenciosa e determinada. Sem fazer alarde, ela deixará claro a quem estiver disposto a ouvir que não aceita acordos, meias-verdades ou pedidos tardios de perdão. Sua transformação chamará atenção e despertará respeito, até mesmo de quem antes duvidava de sua força. A mulher ferida dará lugar a alguém disposto a enfrentar qualquer consequência. A tensão entre os três crescerá capítulo após capítulo, alimentada por olhares atravessados, encontros interrompidos e conversas cortadas no meio. O público perceberá que o confronto físico foi apenas o estopim de uma guerra muito maior, feita de estratégias, segredos e quedas anunciadas. Nada ficará em suspenso por muito tempo, e o que está prestes a vir promete mudar o destino de todos os envolvidos. Arminda arma a emboscada contra Joelle e tenta jogá-la da escada para fazê-la perder o bebê. Arminda está decidida a ir até o fim para impedir que a gravidez de Joelle chegue ao fim. A vilã não esconde de ninguém que a ideia de se tornar avó a apavora. Não por medo, mas por cálculo. Para ela, o bebê representa a perda definitiva do controle sobre Raul, além de uma ameaça direta ao poder que construiu dentro da própria família. O que antes se manifestava em olhares venenosos, comentários cruéis e ameaças veladas, ganhará um tom muito mais sombrio nos próximos capítulos. Determinada a agir sem levantar suspeitas, Arminda arquitetará um plano frio. Com voz mansa e um sorriso ensaiado, ela convidará Joelle e Raul para um jantar em sua mansão, fingindo arrependimento e desejo de reconciliação. Não posso tentar um gesto em nome da paz? Só estou tentando unir minha família, dirá, teatral, enquanto observa cada reação do casal. A jovem ficará desconfiada, mas Raul, acreditando em uma possível trégua, aceitará o convite, sem imaginar que está entrando em uma armadilha cuidadosamente planejada. Nesse ponto da trama, Arminda já terá cruzado uma linha sem retorno. A vilã terá assassinado Célio após ser chantageada com vídeos comprometedores que ele gravou de seus encontros secretos com Ferétia. A morte do homem passará a atormentar seus pensamentos, mas longe de recuar, ela se mostrará ainda mais ousada, convencida de que não pode deixar pontas soltas, nem pessoas fora do seu controle. O jantar começará em clima tenso. Arminda fará questão de servir os pratos pessoalmente, observando Joelle com um misto de desprezo e falsa cordialidade. Em meio à conversa, a vilã finalmente deixará cair a máscara. De forma direta, tentará convencer a nora a desistir da gravidez, alegando que a criança destruirá o futuro de todos. Como se não bastasse, oferecerá dinheiro em troca do aborto. Prometerá pagar integralmente a faculdade de medicina de Joelle, além de garantir conforto financeiro imediato. A proposta cairá como uma bomba. Joelle ficará em choque, enquanto Raul perderá completamente a paciência. Os dois se levantarão da mesa, revoltados com a crueldade da oferta. A discussão escalará rapidamente, com acusações, gritos e verdades sendo jogadas na cara. Arminda, por sua vez, fingirá indignação, invertendo os papéis e se colocando como vítima da ingratidão do próprio filho. Tomado pela raiva, Raul decidirá ir embora imediatamente. Ele subirá as escadas para pegar alguns pertences, decidido a nunca mais voltar àquela casa. Joelle irá atrás dele, abalada emocionalmente e sentindo o peso da tensão no próprio corpo. Arminda, silenciosa, seguirá os dois à distância, com os olhos frios e a mente em alerta máximo. É nesse momento que a vilã colocará seu plano em prática. Quando Joelle estiver prestes a descer a escada da mansão, Arminda se aproximará com passos calculados.
Fingindo um tropeço, ela dará uma rasteira discreta na gestante, tentando fazê-la perder o equilíbrio e despencar do alto da escada. A intenção é clara e brutal. O pior só não acontecerá porque Raul agirá por instinto. Num reflexo desesperado, ele conseguirá segurar Joelle antes da queda. Ainda assim, a jovem se machucará no joelho e ficará em estado de choque, sentindo dores e sendo tomada pelo medo de ter algo acontecido com o bebê. O clima será de pânico, enquanto Arminda fingirá surpresa e preocupação, tentando sustentar a farsa até o último segundo. Mais tarde, ainda abalada, Joelle será acolhida e receberá a orientação do pastor Albérico, que perceberá a gravidade do que ocorreu. Ele aconselhará a jovem a não se calar diante da violência sofrida. Dividida entre o medo e a necessidade de proteger o filho, Joelle tomará uma decisão difícil e seguirá até a delegacia para registrar uma denúncia formal contra a sogra, dando início a uma nova e perigosa guerra dentro da família. A denúncia cairá como um terremoto silencioso nos corredores da delegacia. Ao relatar cada detalhe da noite na mansão, Joelle demonstrará firmeza, mas deixará escapar o medo que tenta controlar desde o ataque. O delegado perceberá rapidamente que não se trata de um simples desentendimento familiar. A tentativa de queda, o histórico de ameaças e a oferta para que a jovem desistisse da gravidez formarão um conjunto grave demais para ser ignorado. Enquanto isso, Raul ficará dividido entre a culpa e a fúria. Ele se acusará por ter acreditado no falso arrependimento da mãe e por ter colocado Joelle em risco. Tomado pela revolta, prometerá que não permitirá mais nenhuma aproximação de Arminda e começará a organizar a mudança definitiva do casal para longe da mansão, disposto a cortar qualquer vínculo com o passado. Do outro lado, Arminda perceberá que seu plano saiu do controle. A vilã será tomada por um misto de ódio e pânico ao saber que Joelle procurou a polícia. Em casa, ela quebrará objetos, andará de um lado para o outro e tentará antecipar os próximos passos da nora. Sua maior preocupação não será a investigação em si, mas a possibilidade de seu nome começar a circular como ameaça real à vida da gestante. Nos dias seguintes, Arminda tentará se blindar. Procurará aliados improváveis, pedirá favores antigos e ensaiará discursos emocionados para se fazer de vítima caso seja confrontada. Ao mesmo tempo, passará a vigiar cada movimento de Joelle à distância, determinada a não perder o controle da situação, mesmo que precise arriscar ainda mais. Joelle, por sua vez, começará a sentir o peso emocional do que viveu. As dores no joelho servirão como lembrete constante da violência sofrida, e o medo pelo bebê se intensificará a cada consulta médica. Ainda assim, ela encontrará forças na própria decisão de não se calar. Incentivada por Raul e pelo pastor Albérico, a jovem se mostrará disposta a enfrentar o que vier, mesmo sabendo que está mexendo com alguém perigoso. Paralelamente, rumores sobre a confusão na mansão começarão a circular. Comentários atravessados, olhares desconfiados e cochichos indicarão que a imagem de Arminda começa, aos poucos, a rachar. Cada nova informação será um estopim para conflitos maiores, e a tensão só aumentará à medida que a investigação avançar. Com lados bem definidos, a guerra familiar estará oficialmente instaurada. Arminda se verá encurralada como nunca antes. Joelle assumirá uma postura mais corajosa para proteger o filho. E Raul perceberá que romper com o passado exigirá sacrifícios maiores do que imaginava. A tensão atingirá um novo patamar quando Arminda perceber que não há mais como voltar atrás. A vilã passará a agir nas sombras, mudando rotinas, apagando rastros e tentando desmontar qualquer narrativa que a coloque como agressora. Em conversas reservadas, ela afirmará que tudo não passou de um acidente, mas o nervosismo crescente denunciará que algo saiu do eixo. O medo de perder tudo, status, influência e o controle sobre a própria família, começará a corroer sua frieza. Enquanto isso, Joelle entrará em um período decisivo. A jovem será orientada a repousar, mas a mente não descansará. Cada silêncio parecerá ameaça, cada telefone tocando soará como presságio. Ainda assim, ela se manterá firme, consciente de que recuar agora significaria dar espaço para novas violências.
A gestante passará a anotar lembranças, frases ditas e comportamentos suspeitos, decidida a não deixar brechas. Raul, por sua vez, assumirá uma postura inédita. Pela primeira vez, ele se colocará frontalmente contra a mãe, disposto a enfrentá-la em qualquer terreno. A relação entre os dois ficará por um fio, marcada por encontros tensos e palavras não ditas. O rapaz entenderá que proteger Joely e o bebê exigirá romper definitivamente com a lógica de medo que sempre dominou aquela casa. Nos bastidores, aliados e inimigos começarão a se movimentar. Pessoas que antes se calavam passarão a observar Arminda com desconfiança, enquanto outras tentarão se aproveitar do enfraquecimento da vilã. Pequenos indícios surgirão, pistas soltas que podem ganhar peso a qualquer momento, deixando claro que a verdade está mais perto de vir à tona do que ela imagina. Nada mais será como antes, e cada escolha feita agora definirá quem sobreviverá ao colapso dessa família marcada por ambição, medo e segredos perigosos. Lígia ficará completamente abalada ao descobrir que Gerluce foi a verdadeira mentora do roubo das Três Graças. A revelação cairá como uma bomba emocional, desmontando certezas, ferindo valores e escancarando um abismo inesperado entre mãe e filha. Para Lígia, que sempre acreditou ter criado Gerluce com princípios sólidos, honestidade e senso de justiça, a ideia de vê-la envolvida em um crime será difícil de assimilar. O choque inicial dará lugar à decepção, à raiva contida e, principalmente, a um profundo sentimento de culpa por não ter percebido antes os sinais. Tudo começará quando Lígia finalmente descobriu o paradeiro das estátuas das Três Graças, escondidas em meio a sucatas e entulhos em um ferro velho afastado. O local, sujo e abandonado, contrastará brutalmente com o valor simbólico das obras e com tudo o que elas representam. Ao confirmar que as esculturas roubadas estão ali, Lígia terá certeza de que Joaquim está por trás de tudo. Revoltada, sentindo-se traída mais uma vez pelo ex-marido, ela decidirá agir sem hesitar. Para ela não haverá mais espaço para proteger ninguém. Determinada, Lígia seguirá direto para a delegacia, preparada para fazer a denúncia e colocar um ponto final naquela história. No caminho, seu semblante será de alguém que carrega anos de frustrações, mágoas e desilusões acumuladas. Ela repetirá para si mesma que está fazendo o certo, que não pode mais compactuar com crimes, independentemente de quem esteja envolvido. No entanto, quando já estiver prestes a entrar na delegacia, será surpreendida por Gerluce, que surgirá aflita, pedindo que a mãe pare e a escute. A tensão entre as duas será imediata. Lígia, sem paciência, tentará afastar a filha, acusando Joaquim de mais uma sujeira. Será nesse momento que Gerluce, tomada pelo desespero e sem saída, fará a revelação que mudará tudo. Com a voz embargada, ela confessará que não apenas sabia do roubo, como foi a verdadeira mentora de todo o plano. As palavras sairão com dificuldade, mas de forma firme o suficiente para não deixar dúvidas. Lígia ficará paralisada. O mundo ao seu redor parecerá silenciar. A veterana demorará alguns segundos para reagir, como se não tivesse compreendido o que acabou de ouvir. Em choque, ela olhará fixamente para a filha, buscando algum sinal de que aquilo não passa de um engano, uma brincadeira de mau gosto ou uma confissão feita sob pressão. Mas o olhar de Gerluce será sincero, carregado de medo e arrependimento. Sem conseguir conter a indignação, Lígia explodirá. Em cenas fortes, ela confrontará Gerluce com palavras duras, questionando como a filha foi capaz de ultrapassar um limite tão grave. Roubar é errado, minha filha. Não importa a razão, não importa o destino desse dinheiro. Crime é crime. Não foi essa a educação que eu te dei. Disparará, visivelmente abalada. A decepção será maior justamente porque vem misturada com amor, com a dor de quem sente que falhou como mãe. Gerluce ouvirá tudo em silêncio, profundamente mexida. O peso das palavras de Lígia fará com que ela se questione ainda mais sobre suas escolhas. Em um momento de fragilidade, a jovem desabafará, dizendo que, daquele jeito, quem acabará se sentindo culpada será ela. Confessará que nunca quis decepcionar a mãe
e que o medo de perder sua admiração sempre foi maior do que o medo das consequências legais de seus atos. A conversa entre as duas seguirá carregada de emoção. Lígia, ainda firme em seus princípios, tentará entender o que levou Gerluce a se envolver em algo tão perigoso. Aos poucos, a filha revelará as motivações por trás do plano, falando sobre desespero, falta de alternativas e decisões tomadas sob pressão. Mesmo sem concordar com o crime, Lígia começará a perceber que a situação é mais complexa do que imaginava. Em um momento inesperado, Lígia surpreenderá Gerluce ao admitir que, se estivesse na mesma situação, talvez também fosse capaz de ir longe demais para salvar alguém que ama. A confissão deixará a jovem ainda mais emocionada. Ela admitirá que agiu movida pelo medo, pela urgência e pela sensação de que não havia outro caminho possível. Ainda assim, deixará claro que sabe que errou e que está disposta a enfrentar as consequências. Tomada pela emoção, Gerluce agradecerá à mãe por, mesmo decepcionada, tentar compreendê-la. Ela confessará que tinha pavor de perder o respeito de Lígia e que essa era, para ela, a maior punição possível. Com os olhos marejados, ouvirá da mãe palavras que misturam reprovação e amor incondicional. Lígia dirá que jamais deixará de estar ao lado da filha, não para passar a mão na cabeça, mas porque conhece a mulher que criou e sabe que, apesar do erro, Gerluce é uma pessoa boa. O clima entre mãe e filha permanecerá tenso, mas agora atravessado por uma nova camada de cumplicidade e dor compartilhada. A revelação mudará completamente a dinâmica entre as duas e colocará Lígia diante de um dilema difícil: seguir com a denúncia e ver a filha pagar pelo crime, ou encontrar uma forma de lidar com a situação sem destruí-la por completo. Enquanto isso, o segredo sobre o roubo das Três Graças seguirá por um fio, ameaçando vir à tona a qualquer momento e arrastar todos os envolvidos para consequências ainda mais graves. A tensão que se instala após a conversa não se dissolve. Pelo contrário, ela se adensa. Lígia permanecerá em silêncio por alguns instantes, encarando o chão da delegacia como se ali estivessem espalhadas todas as decisões erradas que tomou ao longo da vida. Gerluce aguardará, imóvel, sem coragem de dizer mais nada. O medo agora não será apenas da polícia, mas da escolha que a própria mãe terá de fazer. Lígia respirará fundo e deixará claro que não compactua com crimes, nem mesmo quando cometidos por quem ama. Suas palavras não serão agressivas, mas firmes. Ela dirá que o erro de Gerluce é grave e que não existe justificativa capaz de apagá-lo. Ainda assim, afirmará que não permitirá que a filha seja usada como bode expiatório por pessoas muito mais perigosas, deixando implícito que há outros envolvidos dispostos a sair ilesos. Gerluce, emocionada, afirmará que jamais tentou se esconder atrás de ninguém. Ela dirá que assumirá o que fez, mas teme que tudo desabe de uma vez, atingindo pessoas que não merecem. O olhar de Lígia mudará. A veterana perceberá que a filha não está tentando fugir das consequências, apenas ganhar tempo para evitar algo ainda pior. As duas decidirão sair dali sem registrar a denúncia naquele momento. Não será um acordo confortável, nem definitivo. Será apenas uma pausa estratégica. Lígia deixará claro que aquela não é uma absolvição, mas uma chance para que a verdade venha à tona do jeito certo, sem mentiras e sem manipulações. Gerluce concordará, ciente de que o fio que a mantém em equilíbrio é extremamente frágil. Nos dias seguintes, o peso do segredo cobrará seu preço. Lígia passará a observar cada movimento ao redor com desconfiança, consciente de que o roubo das Três Graças deixou rastros e despertou interesses perigosos. Ela entenderá que o crime não foi um ato isolado, mas parte de algo maior, que pode explodir a qualquer momento. Gerluce, por sua vez, viverá dividida entre o alívio de não ter sido entregue e o medo constante de ser descoberta. O arrependimento crescerá, assim como a sensação de que não há mais retorno possível. A jovem começará a questionar até onde valeu a pena cruzar limites que jurou nunca ultrapassar. Mãe e filha seguirão lado a lado, mas agora separadas por uma verdade que muda tudo. O amor permanece,
porém marcado por desconfiança, tensão e escolhas que ainda exigirão um preço alto. E enquanto as Três Graças continuam escondidas, o silêncio que protege Jeer-Lucy ameaça se transformar no maior inimigo de todas as partes envolvidas.